Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, não é exatamente um debate, mas uma entrevista com um irmão que há alguns anos Deus chamou para um ministério muito difícil e que poucos atendem. O ministério com os encarcerados, com aqueles que estão atrás das grades pelo mundo. Existem, evidentemente, missionários nessa área, mas eles são poucos. E pouca gente se sente atraída por esse tipo de ministério pelas razões mais óbvias possíveis. Afinal de contas, nós temos a tendência de classificar os que estão atrás das grades como pessoas desonradas, problemáticas, violentas, perigosas, enfim. Num mundo como o de hoje, sempre há muito mais pessoas de bem e ao nosso alcance para pregarmos o Evangelho, de sorte que os encarcerados acabam ficando esquecidos. Isso não é novo. O próprio Espírito Santo já alertava a igreja nos dias do Novo Testamento, como está escrito lá em Hebreus, capítulo número 13. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. É uma exortação muito forte. Não apenas interceder em oração por aqueles que estão presos, nem apenas visitá-los de vez em quando, mas é agir como se você estivesse juntamente com esses encarcerados. Quantas pessoas você conhece pessoalmente, não de ouvir falar, mas pessoalmente, que fazem esse tipo de coisa? E se Deus falar ao seu coração ou estiver despertando você para esse tipo de ministério, como agir? É exatamente por isso que nós trouxemos o reverendo Valdir Reis para compartilhar da sua experiência. E com ele, nós temos um casal, marido e mulher, que também passaram pela experiência do encarceramento e que vão contar a sua experiência. Ao final do programa, todos nós teremos muita coisa em que pensar e bastante material para estruturar o nosso ministério. Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que estamos iniciando o programa Vejam Só. E eu queria falar com você da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que é quem vai presentear o nosso telespectador ou a nossa irmã que esteja assistindo ao programa ao final dessa edição no sorteio. Gostaria que todos participassem do sorteio. Para isso, basta que você entre no site do programa, o vejamsó.com.br, e vote na enquete. Pronto. Isso te habilita a participar do sorteio, tanto de hoje, que é o presente da Agrade, quanto o de sexta-feira, que é o kit da Jô Rezende. Tá bom? Nós estamos recebendo aqui, diretamente dos Estados Unidos, o reverendo Valdir Reis. Ele é brasileiro, ministro da Igreja Presbiteriana Independente aqui do Brasil e também pastor da Igreja Closer to God Evangelical Presbyterian Church em Newark, lá nos Estados Unidos. Além disso, é escritor, vou mostrar o livro. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria estar aqui e participar deste programa e a minha esperança é que todos nós possamos crescer na compreensão deste tema tão importante. Muito bom. Reverendo Valdir, rapidinho, uma breve palavra do irmão, contando para nós por que o senhor se envolveu com o Ministério de Encarcerados e o que levou o irmão a publicar esse livro? Eu visito muitos prisioneiros que estão vivendo nos Estados Unidos e enfrentando a dificuldade da prisão. A maioria deles são imigrantes de fala portuguesa que, por várias razões, estão cumprindo pena. Nem sempre por terem imigrado ilegalmente. Nem sempre. Às vezes por estarem vivendo indocumentados nos Estados Unidos, mas muitas vezes por cometerem crimes e atividades errôneas que os levaram a cumprirem penas de 5, 10, 15, 20 anos nos Estados Unidos. E o que me levou a escrever esse livro foi uma visita para um desses presos. E ele teve um sonho, e ele sonhou que a Bíblia estava escrita em todo o seu corpo.
nas suas mãos, no seu rosto, nos seus braços, e ele disse: reverendo, nós não temos um material específico para quem, em fala portuguesa, para quem vive dentro dessa situação difícil na prisão. Então, saindo dali, eu parei o meu carro, orei ao Senhor e pedi direção a Deus, como responder a este clamor que surgiu de dentro de uma prisão. Então me veio à mente de escrever esse livro, Prisioneiros Mais Perto de Deus, e está aí esse livro agora para servir as pessoas que estão vivendo na prisão e as famílias deles. Maravilha. Agora, reverendo, quanto tempo atrás foi essa experiência com esse prisioneiro? Cerca de 2 anos atrás. 2 anos, então o livro é bem recente. O livro é recente. Foi publicado aqui, deixa eu mostrar o livro de novo, né? Foi publicado aqui no Brasil? Foi publicado em Maringá, aqui no Brasil, e fizemos o lançamento no presbitério de Arapongas, na cidade de Arapongas, em março de 2013, agora é recente. Agora. E estamos, pela graça de Deus, terminando a tradução para o espanhol e também para o inglês. Então é provável que antes do final de 2013 tenhamos já nesses 2 idiomas. E o livro está sendo distribuído em alguns presídios no Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais do livro, né? Obrigado. Só o endereço da sua igreja lá em Newark. Closer to God Evangelical Presbyterian Church. Nossas reuniões acontecem aos domingos e quintas-feiras no seguinte endereço: 334, número 334, New York Avenue, Newark, New Jersey, 07105. Tá bom. Muito bem. Porque nós temos audiência lá, né? Naquela região do planeta. Muito bem. Graças a Deus. É um prazer receber essas pessoas lá e servi-las no Senhor. Seja muito bem-vindo, viu, reverendo? Obrigado. Bom, além do reverendo Valdir, que será o entrevistado de hoje, nós também, graças a Deus, estamos contando com a presença, com o apoio, né? Um dos parceiros do Vejam Só é o pastor Dimas Paulino de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. Ele já vai aparecer aí no vídeo, ele está na nossa plateia, né? E ele, sabendo do tema de hoje, nos indicou um casal da igreja dele, que é formado... Tudo bem, pastor Dimas? O senhor está bom? Graça e paz, tudo bem? Paz e graça. Obrigado pelo convite. Acho que é a primeira vez que o senhor vem e fica na plateia, né? E é ótimo, né? É dada. Eu fico nervoso. Então, pastor Dimas, aproveita que o senhor está com a palavra e apresenta para nós o irmão Silvan Oliveira Santos, que está do seu lado. Ok. O Silvan já é uma ovelha nossa que teve uma experiência, né? Justamente essa que o pastor vai falar. E veio do sistema e aceitou a Cristo. E junto com a sua esposa, Vivi, que também passou pelo sistema, e agora estão firmes na igreja, né, dando um bom e excelente testemunho, e espero que eles possam contribuir também com a experiência deles para credenciar o trabalho que é feito, que, como você mesmo disse, é um trabalho específico, poucos obreiros, mas que dá muito fruto para o Evangelho. Amém. Irmão Silvan, paz e graça, tudo bem? Paz e graça, pastor, tudo bem. Tudo em paz. O senhor está no Evangelho há quanto tempo? Olha, eu fui batizado no dia 7 de julho deste ano, mas quando eu saí da carceragem, eu saí no dia 1º de dezembro de 2011 e no dia 2 eu já visitei a igreja. Já foi evangelizado na cadeia? Eu não cheguei a ser evangelizado na cadeia, eu ainda sofri uma resistência, porque eu entendia que aquilo que eu estava passando... eu não deveria ter passado. Então eu pensava na minha concepção que se Deus existia, por que eu estava passando por aquele sofrimento? Certo. E depois a gente vai entender, né, que a gente tem que sofrer aflições através do pecado que nós conhecemos Jesus, e para glorificar a honra dele, estou aqui. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. E aqui ao meu lado, no nosso estúdio, está a esposa do irmão Silvan, a irmã Vivian Bispo dos Santos. Paz e graça, irmã Vivian, tudo bem? Paz e graça, pastor, tudo bem? Tudo bom. Você é casada com o irmão Silvan há quanto tempo?
Na verdade, pastor, nós vamos nos casar o ano que vem, porque até então não foi nada, nós vivemos juntos há 15 anos. 15 anos? Sim, porém não foi nada oficializado. E então, o ano que vem, nós vamos nos casar para a honra e glória do Senhor, né? Deus vai... Amém. A irmã é crente há muito tempo? Eu comecei a ir na igreja Batista Pedra Viva no dia 21 de agosto de 2011. Foi a primeira vez que eu coloquei meus pés na igreja e de lá para cá eu estou firme e forte para a honra e glória do Senhor. A senhora também teve uma experiência no cárcere, não teve? Sim, eu tive uma experiência. Eu fiquei 4 dias, né, encarcerada. Foram 4 dias, assim, muito difíceis. Porém, pastor, foram 4 dias onde Deus se mostrou para mim. Porque até então, eu estava passando por uma fase onde eu estava numa revolta muito grande com Deus. Por estar lá? Não por estar lá, mas assim... Anterior à minha prisão, eu estava, né, numa revolta muito grande com Deus, porque eu atribuía os fracassos da minha vida, eu atribuía a Deus. Eu achava que Ele era culpado, né, por eu não estar indo bem em algumas situações, inclusive no meu casamento, que eu havia me separado. E uma revolta muito grande. E o que aconteceu? No dia 15 de agosto de 2011, eu tenho uma Bíblia, né? Tinha uma Bíblia no móvel da minha casa. Eu olhei para a Bíblia como se fosse uma pessoa, como eu estivesse falando com o Senhor. E eu falei que no dia seguinte, no dia 16, eu iria rasgar a Bíblia e queimar. Seria a primeira coisa que eu faria naquele dia. E aí, durante o dia, eu fui trabalhar, enfim... No dia seguinte, às 6h30 da manhã, 2 oficiais de polícia tocaram a campainha da minha casa e me levaram detida. Num primeiro momento era para prestar depoimento, mas no final do dia eu fui levada a um departamento de polícia, onde lá tem uma prisão que fica no final da delegacia, e lá eu adentrei a cela. Pastor, foi muito difícil para mim. A hora que a cela se fechou, o barulho da cela era como se fosse o mundo, o estrondo do mundo se caindo na minha cabeça, porque eu estava deixando meus 2 filhos, a minha família, enfim. E lá eu Totalmente inesperado isso? A senhora não tinha sido avisada de nada? Não. Qual era o motivo da detenção? Olha, o motivo foi, eu posso dizer que não foi engano, mas foi algo assim que no momento não era para eu estar ali. Não era para eu estar ali, foi cometido algo, mas eu entendia que não era para eu estar ali de acordo com o que ocorreu. Tá bom, depois a gente vai saber mais, tá? Sim, pastor. Muito bem, você de casa participa do programa, dessa entrevista, usando o nosso site. Você entra no www.vejamsó.com.br e vota na nossa enquete. A enquete de hoje é uma pergunta para os cristãos, tá? Você teria coragem de pregar em presídios como aconselhado em Hebreus 13:3? Bom, primeiro que a Bíblia não aconselha, mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo, tá? Você teria coragem de pregar em presídios? Responda com honestidade, Você vai mesmo, né, o tempo todo, porque não é uma vez na vida, nem uma vez por mês, é para estar lá, né? Lembrai-vos dos encarcerados como que encarcerados com eles. E aí? Sim? Teria? Então por que não vai? Ou então, não teria. Eu não sei. Às vezes a gente só fica sabendo depois, né? Vote na enquete, você pode ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é o presente que nós vamos sortear hoje entre os telespectadores que votarem na enquete. A camiseta está aí, e deixa eu falar um pouquinho para você da Agrade. Você que está querendo se preparar para a obra de Deus, inclusive para trabalhar com presidiários, está aí, ó. Tem 600 ou mais filiais da Agrade esperando pela sua matrícula. Você se matricula na grade,
vai estudar perto da sua casa, em todo o Brasil, perto da sua casa tem uma grade, e lá você vai estudar a Bíblia. O curso bíblico tem todas as unidades da grade, todas. Agora, existem vários outros cursos da grade que não são ministrados em todas as unidades. Por exemplo, capelania, evangelismo, treinamento de obreiros, tem o curso de análise bíblica, tem o curso teológico, inclusive com bacharelado, pós-graduação em teologia também tem, inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto, Libras, que é a língua brasileira de sinais. Bom, tem até curso de música, para você ter uma ideia. É mais fácil você entrar no site agrade.com.br para pegar a lista de todos os cursos, ou durante o horário comercial, porque agora não dá mais, né? Mas amanhã no horário comercial você liga para 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, liga lá, fala com o pessoal da grade e tira as informações que você precisa para transformar-se num aluno ou numa aluna da Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? Bem, o reverendo Valdir, por que o senhor resolveu ir pregar para presos? A sua igreja não dava dor de cabeça suficiente, não? Vocação, né? Desde quando eu trabalhava aqui no Brasil, pastoreando em Jandaia do Sul, eu visitava com uma certa frequência a prisão, exatamente para pregar o Evangelho. E nem sempre é fácil. Eu me lembro que uma ocasião, eu estava falando, a primeira vez que eu fui, eu estava falando para cerca de 15 pessoas que estavam numa cela, e eles não davam ouvidos. Eles não paravam para ouvir. E eu pensei... Eles estavam presos? Presos e estavam ali, mas não davam a mínima para o que eu falava a respeito de Jesus e da graça de Deus e do amor de Deus por eles. Mas no dia seguinte, naquela noite, eu fiquei pensando como que eu vou alcançá-los de uma maneira mais eficaz. Então, eu comecei falando com eles sobre um homem que era especialista em fugir da prisão. Tem até um filme sobre isso agora. Eu ganhei a atenção deles também? Assim, com essa proposta. E nós terminamos falando que aquele homem que era especialista em fugir da prisão, o endemoniado de Gadara, ele nunca mais precisou fugir depois que Jesus libertou a vida dele e tornou-se um cristão fiel, um homem comprometido com a verdade do Evangelho. Nunca mais ele precisou fugir. Caramba, então, nunca pensei no endemoniado gadareno nesses termos. Nunca. Ele fugia, nada conseguia deter aquele homem. E terminamos dizendo que o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então já há algum tempo visitamos as pessoas na prisão, não é? E agora, sendo pastor nos Estados Unidos, visitamos os imigrantes presos e estamos percebendo que esse ministério está tomando uma dimensão maior, não é? Então, reverendo, deixa eu fazer uma pergunta. Obviamente, a experiência nos Estados Unidos deve ser diferente daqui do Brasil. Nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil em que o Evangelho tem crescido muito e tal, né? Mas existem algumas coisas que não são boas. Por exemplo, mais da metade dos internos da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, são oriundos de lares evangélicos. Quase metade, se não for mais da metade também, dos encarcerados passaram pela igreja evangélica. Lá nos Estados Unidos deve ser diferente, né? Não é diferente. Não é diferente. Muitos são de famílias cristãs evangélicas, não é? E em algum momento se perderam na vida, não é? E estão aí pagando o alto preço da vida no cárcere. Penso que as famílias cristãs precisam rever muitas coisas. A educação dos filhos, a atenção que os pais precisam dar para os filhos, parar para ouvir, dialogar e cuidar dos filhos, né? A sociedade corrompida é muito voraz, com essa intenção de desvirtuar e de desencaminhar os nossos filhos. Nós temos, hoje, no mundo, uma pesquisa na Inglaterra, fala-se em quase 10 milhões
de pessoas presas. Quase 10 milhões. Nos Estados Unidos, 2 milhões e 300 mil pessoas. No Brasil, fala-se em 514 mil presos. No estado de São Paulo, dentro de pouco tempo, talvez atinja o número de 200 mil pessoas vivendo na prisão. É muita gente. Né? É muita gente. E é um campo missionário para a igreja. A gente tem que chegar, porque o Deus da Bíblia é o Deus que invade prisões. Amém. No próximo bloco nós vamos falar mais da experiência do reverendo Valdir, mostrar um pouco mais do conteúdo do livro que ele acabou de escrever, que aliás é muito instigante. Eu nunca folhei nada parecido, né? É um livro que praticamente todos os capítulos falam da cadeia com a experiência na Bíblia. Né? E se você pensar bem, não tem tanto preso assim na Bíblia, você que pensa que não tem. E vamos também conhecer um pouco mais da experiência do irmão Silvan e da sua esposa Vivian, que passaram pelo cárcere aqui no Brasil e que hoje são servos do Senhor Jesus Cristo da Igreja Batista Pedra Viva. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e dizendo que você pode nos ajudar a fazer o programa cada vez melhor. Basta usar a internet. Você entra no site vejamsó.com.br ou, se você preferir, vá para as redes sociais. Estamos no Twitter, o endereço no Twitter é @programa Vejam Só ou no Facebook /programa Vejam Só. Todas essas ferramentas estão à sua disposição para você mandar críticas, sugestões, observações, indicar convidados, indicar assuntos. Se a tua indicação for pautada, você ganha um presente, tá bom? Da produção do Vejam Só. Hoje nós estamos entrevistando o reverendo Valdir Reis, que se especializou, né, no ministério com encarcerados. E o problema dos encarcerados é um problema gravíssimo. Por isso, assista agora a matéria preparada pela repórter Kátia Silva. Roubo, tráfico de drogas e homicídios. Estes são somente alguns dos crimes em que a reclusão da sociedade é prevista em lei. Segundo um estudo elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população carcerária do país já ultrapassa 500 mil pessoas. Uma das principais consequências deste aumento é a superlotação das prisões, já que novas vagas não são criadas na mesma velocidade que o aumento do número de presos. Se a tendência de crescimento recente for mantida, em 2 ou 3 anos, a população carcerária brasileira tomará o posto de terceira maior do mundo, se comparada à Rússia, que registrou uma redução no número de presos de aproximadamente 870 mil presos em 2010 para quase 709 mil presos em novembro deste ano. E a igreja? Será que ela consegue, de alguma forma, ajudar os encarcerados? O Vejam Só de hoje recebe em entrevista exclusiva o reverendo Valdir Reis, que falará sobre este assunto. Legal. Aliás, queria agradecer muito ao reverendo Valdir por nos dar preferência, né, nessa sua passagem pelo Brasil. Foi tudo bem? O nosso jatinho particular que pegou o senhor lá em Newark, veio tranquilo, serviu problema. Caviar, tudo certinho? Cuidaram muito bem, ótimo, obrigado pela gentileza. A gente tem que fazer isso, né? Pegar as caronas aqui. Prazer. E são os irmãos mesmo que avisam, olha, eu vou estar em São Paulo, interessa? E aí a gente pauta o irmão, né? Aliás, o senhor é casado, né? Casado com uma professora Ana Isabel. E nós temos um filho, Luiz Eduardo, com 13 anos. Que bacana. Uma turminha muito boa. São os meus companheiros de jornada nos Estados Unidos. A Ana é companheira apaixonada pelo reino de Deus, ama o Senhor e ama a família. E Luiz Eduardo é um São Paulino e que ama muito o Senhor Jesus, já cristão.
Glória fiel, a Deus. graças a Deus. Deixa eu mostrar mais uma vez, né? O livro que está sendo lançado pelo reverendo Valdir Reis, foi publicado aqui no Brasil, em Maringá, no Paraná, porque o reverendo Valdir é ligado à Igreja Presbiteriana Independente, aqui no Brasil, lá no presbitério de Maringá, né? E fez questão de honrar as origens aí para soltar o livro dele. Esse é o primeiro livro, reverendo? Esse é o segundo livro. O primeiro foi lançado em 2003, que chama-se também Prisioneiros... chama-se Mais Perto de Deus, Conversão, Comunhão e Consagração. São sermões, mensagens nessas 3 dimensões da vida espiritual. Né? Bom, além do reverendo Valdir, nosso parceiro, pastor Dimas Paulinho de Souza, lá da Igreja Batista Pedra Viva, está conosco e ele trouxe um casal. O marido é o Silvan Oliveira Santos, que passou pela prisão, né? Então a gente queria conhecer um pouquinho melhor a experiência dele. Silvan, você acabou sendo preso, eu sei que você ficou revoltado e tal, mas o que foi que aconteceu? Bom, pastor, na verdade é a ilusão do dinheiro fácil, né? E a ilusão de ser mais inteligente que os outros. Né? Eu me envolvi com um funcionário de uma alta instituição financeira, de escalão, e aí nós praticávamos alguns delitos ali nessa instituição financeira. Tá? Estelionato? É mais ou menos isso. Tá? Foi onde eu envolvia muita gente. E aquilo que... Quem estava próximo a mim foram todo mundo. E Deus preparou alguma coisa para mim, pastor, porque foram presos mais de 74 pessoas, e só eu que estou aqui hoje. O restante estão todos encarcerados atualmente. Não diga, Silvan. É verdade, pastor. Então Deus estava reservando algo para mim, para minha família, para minha vida. E lá na prisão, isso foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Quanto tempo atrás? 2010. Foi em 2010. E lá na prisão você teve algum tipo de contato com algum evangélico que foi lá pregar ou não? Sim, sempre lá tem uma ala de evangélico. Mas eu resistia, né? A minha esposa, a Vívia, ia me visitar e lá tinha os louvores e ela ia, participava e eu ficava distante. E até os perigosos lá participavam desses louvores. Eles acreditam em Deus. E eu tendo essa resistência. Porque, como eu volto a dizer, eu entendia que aquilo que eu estava passando, eu não deveria passar. E a gente, procurava muito uma palavra amiga, sabe? Vinham os pastores lá evangelizar de umas igrejas, e ali eles sentavam ali, conversavam comigo, e falava a palavra de Deus, eu resistindo, mas a hora chegou e... Antes de você ser preso, você nunca tinha estado numa igreja evangélica? Não. Eu era católico, né, até praticante, e depois eu desviei e nunca mais entrei em igreja. Eu não gostava dos crentes, evangélicos. E esse envolvimento que você teve, que acabou culminando na sua prisão, foi a primeira coisa errada que você fez ou você já tinha aprontado alguma antes? Não, pastor. Na verdade, eu diria que a minha vida inteira eu praticava esses pequenos, no estelionato, né? Até falsificar convite de formatura, de colégio, a gente fazia. Mas peraí, como é que você ganha dinheiro falsificando convite de formatura? Porque vendia, na época era vendido. Era vendido. Tá, para de falar para não dar ideia. Boa ideia. Fala sério, hein? Vocês também. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, vários estão lá. Por que você foi para a igreja então? Olha, porque eu vi a mudança na minha esposa, na Vívia, e eu queria passar algo para minha família. Eu tenho 2 filhos, um de 6, um de 7 anos, outro de 15, e eu teria que mudar essa imagem minha. Eu não queria que ele tivesse essa imagem de um pai que foi preso, que um pai que fazia isso e aquilo. Mas Jesus tocou no meu coração, sabe? Porque eu vi perdendo a minha família, eu vi perdendo meus filhos, as pessoas
eu entendia que as pessoas olhavam para mim de forma, tipo, com medo, aquele já foi preso, então... E Jesus foi falando na minha palavra, até então eu me tranquei um dia na minha casa, eu estava a ponto de cometer uma loucura comigo e nesse dia eu chorei muito, senti o Espírito Santo dentro de casa, na minha vida, e foi aí que eu me converti. Glória a Deus, puxa, que bacana. Agora, irmã Vivian, o Silvan disse que ele se converteu porque viu mudança na sua vida. Então deixa eu ver se eu entendi direito. Você era uma bruxa má, né? E aí o evangelho veio e te transformou numa fada, foi isso? Não foi bem assim, né? Foi o Espírito Santo mesmo que o Silvan viu em mim, eu creio, né? Por que você conheceu Jesus antes dele? Quando eu era criança, eu já ia à igreja com a minha mãe. Eu tinha por volta de uns 8, 10 anos. Então ali eu era muito, no meu entendimento de criança, pastor, eu já era temente a Deus, né? E com o passar do tempo, eu fui me perdendo, enfim. Você chegou até a querer rasgar a Bíblia, lembra? Até isso, pastor. E assim, na adolescência eu fui muito pro lado do ocultismo, né? Aquela coisa toda, assim. Você teve experiência esotérica? Sim, até na Umbanda, espiritismo, assim, era tudo formas frustradas de encontrar a Deus. Certo. Né? E então, assim, como eu estava falando anteriormente, eu passei a ficar numa revolta muito grande com Deus. Você se revoltou porque a casa caiu lá para o Silvan, foi isso? Não, antes da nossa prisão, isso foi anterior, porque eu me separei, eu fui morar junto com a minha mãe e meus 2 filhos. Você deixou o Silvan? Sim, nós nos separamos. E por que você separou dele? Porque o nosso relacionamento era muito conturbado, né? Nós não tínhamos Deus na nossa vida, então quando Deus, né, não temos Deus na nossa vida, não buscamos a Ele, então a tendência, pastor, é dar tudo errado mesmo na vida. É interessante, né, irmã? Porque boa parte das pessoas que acaba se envolvendo com o ocultismo ou com o esoterismo é porque quer resolver os problemas, mas acaba arranjando mais, né? Sim, foi o que aconteceu comigo. Eu era assim, eu vivia numa busca constante, né, de Deus, só que por meios errados, né? Embora eu, quando criança, eu conhecia o Evangelho, mas aquilo, com o passar do tempo, foi uma chama que foi se apagando, né? Certo. E, como eu falei para o senhor, eu estava numa revolta muito grande, porque nada dava certo, eu tinha me separado, né, o emprego não era aquele que eu queria, eu tinha acabado de me formar na faculdade, porém eu não estava no emprego que eu queria. Eu fiz psicologia. Então, eu atribuía os fracassos da minha vida pessoal a Deus. E aí teve vontade de rasgar a Bíblia. Sim. Só que não teve tempo, né? Porque a polícia chegou antes. Não tive tempo, exatamente. E por que eles se prenderam? Por causa do Silvan? Sim. Porque eles ouviram uma escuta, né, telefônica, onde eu, conversando com o Silvan, eles relacionaram uma coisa com outra, como ele é o pai, né, dos meus filhos. Na época estávamos separados, porém nós tínhamos, né, por causa das 2 crianças e tudo mais, nós tínhamos um contato. Então eles foram me buscar num primeiro momento para prestar depoimento relacionado ao Silvan e aquilo tudo que eles haviam... Eles acharam que você era cúmplice. Sim, sim. Por isso você ficou mais brava ainda, porque você não era e estava lá. Sim. Tá. Reverendo Valdir, eu sei que praticamente todos, é muito raro achar um prisioneiro que diga, não, eu mereci estar aqui. A maioria alega inocência mesmo, né? Mas existem muitos casos de injustiça, não existe? Existem. Na prisão existem os ímpios, gente má. Na prisão existem insubordinados. Na prisão existem inocentes. E na prisão existem inescrupulosos. Todo esse tipo de gente está ali dentro, convivendo naquele mesmo ambiente. E o tema do nosso programa, Lembrai-vos dos Encarcerados, eu achei fantástico. Quero parabenizá-lo, pastor Eber, e também a produção do programa, porque a igreja precisa se lembrar dos presos.
é um imperativo, é uma ordem que desce do trono de Deus para a igreja. E a igreja precisa ser essa agência de resgate de vidas. Quando nós ouvimos um testemunho como esse que ouvimos nesse dia, nesse momento, isso enche o nosso coração e renova a nossa esperança. Deus está agindo nos presídios ao redor da terra. Eu conversava com um amigo dos Estados Unidos, ele está viajando constantemente para a África do Sul, e ele estava testemunhando o que Deus está fazendo em um presídio em Joanesburgo, na África do Sul. Começou um projeto com uma reunião de oração, e uma das pessoas que nem estava muito interessada no projeto, uma policial, converteu-se a Cristo Jesus, e Deus encheu o coração dela de amor pelos presos. Ela começou a pregar na prisão, e nesta prisão, segundo o testemunho desse meu amigo pastor nos Estados Unidos, eles têm uma igreja com 800 membros dentro da prisão. E tem um instituto bíblico para formar líderes e evangelistas dentro da cadeia, porque o índice de violência nesta prisão caiu de tal maneira que chamou a atenção das autoridades. Então essas pessoas que estão estudando, elas estão sendo transferidas para outros presídios para fazerem o mesmo trabalho por aquilo que Deus está fazendo na prisão. Ou seja, dentro da cadeia surgiu um curso que forma, na prática, missionários voltados para os presos. Agora, reverendo, já que o senhor abordou essa questão prática, quais são as características exclusivas desse tipo de ministério, que é diferente dos outros? Qualquer pessoa serve para pregar para preso ou para atender o preso? Quais são as características exclusivas? Vamos supor, alguém chega para você e fala assim, viu o senhor lá no Vejam Só e eu quero ser um obreiro entre os encarcerados. O que o senhor responde? Em primeiro lugar, o amor, a coragem, a dependência de Deus, e se ele pudesse preparar, é muito importante. Pregar na prisão, trabalhar na prisão, você se submete a riscos. A questão de uns 5 meses atrás, eu fui a uma prisão aqui no Brasil, em uma cidade pequena. Eles tinham ali 30 ou 40 presos, se não me falha a memória. E eles abriram a cela da prisão, eu entrei, e o agente penitenciário saiu para resolver uma situação e me deixou lá. Você lá preso? Fiquei preso. Provavelmente, ele se ausentou por uns 15 minutos, enquanto eu orava com as pessoas, falava do Evangelho, eles com muita sede, mas todos me respeitaram. Eles tinham uma carência tão grande, né? Agora, o senhor não ficou com medo, não? Eu me submeti a riscos. O que eu estou dizendo é que também precisamos ser prudentes. Eu acho que eles foram imprudentes lá, não vou dizer o nome da cidade, claro, nem do local, e talvez eu tenha sido também imprudente. Mas para trabalhar nos sistemas penitenciários é preciso coragem, amor, determinação e uma convicção de vocação. Eu acho que nós precisamos, inclusive, orar para Deus vocacionar pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Porque uma vida transformada, né, o impacto disso na vida da família, como foi esse impacto na família de vocês? Que é exatamente o que eu ia perguntar agora para a irmã Vivian. A irmã Vivian e o irmão Silvan, que estão conosco, o impacto é tremendo. O bairro é abençoado. A família é a primeira a ser atingida, né? Sim. É um ministério que precisa ser desenvolvido pela graça de Deus, não é? Irmã Vivian, conta para nós, como é que a senhora saiu da revolta absoluta contra Deus, porque estava dando tudo errado na sua vida, aí piorou, e a senhora acabou detida por uma coisa que não tinha feito, e não tinha como provar que não tinha feito, porque a senhora era companheira de alguém que estava sendo acusado de estelionato,
por que não seria cúmplice e tal, até provar que focinho de porco não é tomada, a senhora ficou lá na prisão. Aí, de repente, a senhora começa a amar Jesus? Que conversa é essa? Pastor, Deus, Ele primeiro faz uma reviravolta na sua vida, né, bagunça tudo para poder arrumar, né? E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na prisão, uma moça, né, que lá estava, uma voz muito doce, a carcereira ia me colocar num local reservado. E essa moça, juntamente com outras 3 que ali estavam, ela falou o nome, né, da carcereira, deixa ela aqui com a gente. E aí eu entrei na cela, a cela se fechou, e aí eu sentei e eu só conseguia chorar, né? E a Nice, ela olhou para mim e falou, Vivian, aqui nós oramos. A única coisa que nos resta aqui dentro é orar, é clamar a Deus. Ela me deu comida, né, que eu não havia comido o dia inteiro. Mas ela não era uma presa? Sim. Por que ela deu comida para você? Porque lá tinha uma... Era prisão especial, né, pastor? Sim. Então lá tem a cozinha e elas faziam a comida própria delas. Né? Então lá ela me deu um prato de comida, mas o maior alimento que ela me deu, pastor, foi a Bíblia. Que um dia anterior eu queria rasgar, ela colocou em minhas mãos a Bíblia. E ali, pastor, as minhas pernas tremeram, eu não sentia o meu corpo. Eu olhei para aquela Bíblia, ela olhou para mim e falou, abre. Eu abri, e ali o Espírito Santo foi tão tremendo na minha vida, que eu li algo assim, você me deu as costas, você negou o meu nome, você encontra em cárcere, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, aí eu te coloquei, aí eu vou te tirar. Daí eu vou te tirar. E aí, pastor, foram 4 dias tremendos, sabe, de muita oração, de muito entendimento, porque até então eu não tive, desde criança, eu não tive mais contato com o Evangelho. E ali a Nice, ela falou para mim do Evangelho, foi através dela. No segundo dia que eu estava lá, foi a visita, era o dia de visita, e foi um pastor, pastor Hugo, da nossa igreja, Pedra Viva. Num primeiro momento ele foi para visitar a Nice. Como eu estava lá, a visita também foi para mim, e eu senti. Ali foi Deus que enviou aquele pastor, passamos uma tarde inteira conversando, e ele me evangelizou mais ainda, e sabe, ali a minha alma foi preenchida com o amor de Deus, pastor. Eu cheguei a falar, né, que embora toda aquela situação adversa, era como se eu estivesse num local onde eu realmente deveria estar. Eu cheguei a ter momentos de sentir alegria. Dentro da cadeia? Sim. Não era alegria de estar ali dentro, mas era uma alegria do Espírito Santo, pastor. Amém. Isso é sobrenatural. Isso não tem... A senhora não é psicóloga. Sim. A senhora acha que fizeram manipulação com a senhora? De forma alguma. Foi a palavra de Deus ali falada, que tocou no meu coração e fez toda a mudança, fez toda... Eu não sei nem o que falar. Reverendo Heber Cocarelli, um testemunho desse corrobora aquilo que nós estamos falando no livro, que o Deus da Bíblia invade prisões, faz milagres, transforma vidas e pessoas saem de lá novas criaturas. Que coisa! O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. Deus está agindo nas prisões ao redor do mundo. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Puxa vida. E aí, quando a senhora saiu da cadeia, o que a senhora fez? Então, Foi visitar o marido? lá dentro ainda, né, eu sabia que eu precisava ter sido presa para que minha alma fosse liberta. Então, no 4º dia, numa sexta-feira, uma tarde muito linda, os próprios investigadores que me levaram até lá, eles mesmos foram me buscar. E pastor, o cuidado de Deus em todo momento na minha vida foi muito grande. Hoje eu tenho um sentimento muito grande de gratidão por Deus em primeiro lugar e de todos que estiveram comigo nessa luta, porque foi uma luta.
E eu saí de lá, né? Eles me deixaram em casa e eu fui para a casa da minha sogra, onde os meus 2 filhos estavam. E o caminho da minha casa para a casa da minha sogra, eu tenho que passar pela Sé, né, ali na igreja da Sé, e ali tinha um grupo de pessoas de uma igreja que eu não sei a denominação, mas que eles estavam ali orando, evangelizando as pessoas que estavam ali, andando ali na Praça da Sé. E ali eu senti no coração de dar o meu testemunho, tamanho era a minha alegria, porque como eu falei, eu precisei ser presa para ser liberta, e eu me sentia realmente liberta, era como se eu estava presa mesmo, realmente, mas o meu espírito, a minha alma, aquilo que eu procurava na minha adolescência, que eu procurei o ocultismo, eram todas as formas frustradas de encontrar Deus. Naquele momento, eu sentia que realmente eu tinha encontrado o Deus que eu procurava desde criança. Era o Deus de transformação, era o Deus de restauração, porque eu restaurei a minha família, eu e o Silvano, nós vamos nos casar, né? Então, é um Deus que ele realmente procure a Deus, porque ele realmente, ele transforma a sua vida. Nós já vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai saber se o Silvano recebeu essa sua transformação bem ou se ele resistiu, porque ele era meio marrudão, não era não? Era um pouco. E onde foi que a senhora encontrou com ele depois da sua conversão? Ele estava onde? Na minha conversão, ele ainda estava preso, ele estava retido, sim. Tá bom. Já a gente vai saber o desfecho dessa história e também conhecer um pouquinho do pastor Dimas, né? Por que o pastor da igreja dele foi à prisão? Foi coincidência ou eles têm um ministério lá? No próximo bloco a gente trata mais disso e também vamos falar mais do livro do pastor Valdir Reis. Voltamos já. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, que hoje trata da questão dos encarcerados. Você vota na nossa enquete, que é uma pergunta bem direta. Você teria coragem de pregar em presídios como aconselhado entre aspas, né? Em Hebreus 13:3? Então, você entra no site www.vejamsó.com.br, vota nessa enquete, sim, não sei, e você pode ganhar a camiseta da grade que eu já mostrei ou o kit Jô Rezende, que eu sorteio no final da semana para todo mundo que participar do programa e não ganhar a camiseta da grade. Vejam só o que é o kit. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Muito obrigado. A clínica dela, eu sempre digo, fica pertinho da estação Ana Rosa do metrô. Você não precisa nem pegar trânsito, vai de metrô, né? Só marca o horário com ela para avaliação gratuita. 5083-2549 é o telefone da clínica da Jô Rezende, tá bom? Bem, entre os meus convidados está aqui o pastor Dimas Paulinho de Souza, pastor da igreja Pedra Viva. Pastor Dimas, conta para nós, faz parte do ministério tradicional da igreja Pedra Viva atuar em presídios ou foi uma coincidência?
Nós temos, assim, visitas, né, que nós fazemos, mas não temos um ministério ainda estruturado. Estamos amadurecendo para isto. Porém, tínhamos uma irmã que se converteu na igreja, que foi casada com um rapaz que cometeu um crime. E ela está presa, inclusive, hoje, está cumprindo a sua pena. E nós fomos visitar ela na prisão. É onde a Anice que ela falou? É a Anice. A Anice também é membro da nossa igreja. E ao ir visitar ela periodicamente, começamos a realizar cultos lá. E foi daí que a Anice evangelizou a Vivian. Né? Entendi. E hoje a Vivian é um fruto, assim como o Silvan, dessa irmã que foi membro da nossa igreja. Interessante, pastor, que há uma demanda muito grande a ser explorada por nós, pastores, porque na delegacia que nós fomos, na 89, que é o distrito policial onde eles estavam presos, a própria carceragem me procurou e eles falavam que eles queriam que nós fôssemos toda semana lá fazer esse trabalho, porque a semana em que nós íamos, a prisão ficava... o ambiente ficava melhor, é Sério, lógico. mesmo? Oração, discipulado, evangelização. Então, foi a prisão, a cadeia que ficou aquela Susana Richthofen. Exatamente. Então, foi uma bênção, pastor. Então, assim, nós estamos amadurecendo, né? Vou ler o livro que já ganhei de presente do meu amigo, reverendo Valdir, e vamos estruturar isso, porque é uma oportunidade que a igreja tem de pregar um campo missionário fantástico. Amém. Agora, o reverendo Valdir, esse tipo de demanda dos administradores de presídios é comum? De pedir, vem cá, evangeliza aqui, ou faz o trabalho de vocês aqui, porque o ambiente melhora e tal? É comum, especialmente entre cristãos. Eu tenho ouvido vários testemunhos de agentes penitenciários dizendo do valor do evangelho dentro dos presídios. Porque eles têm visto transformações. Comportamentos são alterados, são transformados para melhor. E eu creio que o evangelho pode transformar nos presídios monstros humanos em príncipes de Deus. Em seres humanos completamente diferentes. Mudança que o evangelho produz. No livro eu falo de um pastor de um irmão, hoje capelão, penitenciário, chamado Danny Cross. Ele vive no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele chegou à prisão, algemado, preso por uma série de problemas, envolvimento com drogas, assaltos e muitos danos às pessoas da sociedade. Ele chegou como um elemento perigoso lá. E ele também teve contato com a Bíblia. Converteu-se a Cristo. O capelão o discipulou. Ele entregou a vida dele ao Senhor. O Espírito Santo mudou a vida dele. Tornou-se apaixonado por Jesus. E ele foi orientado, quando terminou o tempo da pena, quando ele cumpriu a pena, ele já estava disposto a servir ao Senhor. E ele foi orientado pelo capelão para procurar uma igreja que o ajudasse. Ele foi para uma determinada igreja, sentiu-se vocacionado, foi para o seminário, ou para o Instituto Bíblico, se preparou e decidiu ser capelão. Foi chamado para trabalhar na prisão onde ele se converteu. Não diga. Exatamente. E ele diz da sua emoção, da sua alegria, porque a primeira vez que ele pisou lá, ele entrou algemado e escoltado por policiais, como um elemento perigoso. E de repente esse mesmo homem volta, anos mais tarde, completamente transformado, para servir aos outros lá dentro. Que bonito. E discipular outros. O livro que o reverendo Valdir está falando é esse aqui, ó. Ele acabou de lançar,
em português. Ele mora nos Estados Unidos, mas é um livro que foi escrito em português. Prisioneiros Mais Perto de Deus, reverendo Valdir Reis. Quem quiser adquirir esse livro, como é que deve fazer, reverendo? Pode nos enviar um e-mail para rev.valdirreis@hotmail.com, né? E nós temos ali todas as informações. Estamos trabalhando num site, porque esse ministério ganhou uma dimensão além do que eu esperava. Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E agora estamos nos organizando, porque a nossa visão é de colocar esse livro nas mãos do máximo de pessoas que nós conseguirmos ao redor da terra. Eu notei que o livro é escrito para os presos. Especificamente para os presos. Para os presos. Eu estava lendo o livro, né? E o irmão fala dos 10 milhões e tal. E aí, logo no primeiro capítulo. Aí lá pela santa, o irmão fala assim, esse livro foi escrito para você, né? Como eu não estou na cadeia, eu falei, para mim? Aí que eu entendi, não, o livro é escrito para quem está na cadeia, né? Pessoas que não estão na prisão têm lido o livro e têm dito que as histórias ali têm trazido edificação espiritual para as suas vidas. Agora, o nosso alvo específico são os presos. E o livro trabalha em 3 direções. Ele trabalha com uma palavra de conforto. Ele trabalha também trazendo conselhos para os presos. Olha, não fuja, né? Pare de praticar o mal, né? Ame o próximo. E em terceiro lugar, o livro trabalha também com uma palavra que é um convite para que essas pessoas olhem para Jesus e que sigam a Jesus, né? Então, o livro é específico para quem está vivendo dentro de uma prisão. E ele foi distribuído em um presídio onde tem muitos brasileiros nos Estados Unidos, a um pastor, meu amigo, chamado Gerson Anunciação, que trabalha hoje com capelania nos Estados Unidos. Então ele saiu de férias e ele não tinha quem o substituísse no ministério, né? Ele deixou 60 livros à disposição dos presos e ele contou de presos que estavam lendo o livro pela 3ª vez e dizendo, cada vez que eu leio eu encontro algo novo para a minha vida. Que legal. E interessante que os que falam espanhol não conseguem ler português. Os próprios presos brasileiros e portugueses estavam traduzindo o livro para os hispanos, para que eles pudessem também ter acesso à mensagem. Que bênção. É uma bênção de Deus. E agora estamos trabalhando num livro chamado Carcereiros Mais Perto de Deus. Por quê? Porque muitos agentes penitenciários observaram que os livros estavam chegando para os presos e disseram, por que não pensaram em fazer um livro especificamente para nós? Então eu estou trabalhando baseado na história do carcereiro de Filipos, que estava desesperado, ia perder a vida, ia suicidar. E Paulo e Silas na prisão dão um conselho a ele, olha, não te faças nenhum mal porque nós estamos aqui. E ele veio a converter-se a Cristo e tornou-se, e toda a família dele veio para Jesus. É verdade. Então essa visão também, porque os carcereiros sofrem muito trabalhando nesses ambientes. E ele foi integrar, na minha opinião, a igreja mais vigorosa do Novo Testamento, que era justamente a igreja de Filipos, né? Exatamente. Que jamais abandonou o apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava preso. Amém. Agora, Silvan, todo mundo quer saber como é que foi, né? Você estava preso, sua esposa foi libertada, tanto fisicamente, saiu da cadeia, quanto espiritualmente. Ela se transformou numa nova criatura, estava disposta a falar de Jesus e tal, e até a reatar o casamento, a união com você e tal. Como é que você recebeu tudo isso? Primeiramente, então, como eu falei anteriormente, eu vi a transformação, tá? Porque até então ela não queria me ver de jeito nenhum, até porque aconteceu tudo isso por causa de mim, né? Pelas escutas telefônicas, então eu falava algumas coisas que eles se apegaram a isso, o investigador, e levou ela. E lá eles queriam um acordo e eu não fiz esse acordo, por isso que eles levaram ela para preso, né? E, pastor, assim, eu dou graças a Deus, tudo isso que aconteceu, porque
Se não tivesse acontecido esse cárcere, eu fiquei pouco tempo em virtude daquilo que nós fizemos. Até porque tem vários outros que lá estão presos ainda. E a minha libertação, como a Vívia disse, foi a minha prisão. Então, Deus é muito maravilhoso, foi maravilhoso comigo, porque Ele via porque tudo que eu fazia ilicitamente, mas era para minha família. Errado, mas fazia. E a Vívia não queria me ver. E eu pedia para Deus, Senhor, eu quero minha família restaurada, eu quero minha família de volta. E eu dobrava meus joelhos de manhã à tarde, andando no ônibus e orando assim mentalmente. Meu Deus, eu quero porque eu vou te servir. Engraçado, pastor, um acontecimento, tudo que eu adquiri ilicitamente eu perdi. Incrível que pareça. Dia 16, no dia da prisão, eles levaram meu carro 0 quilômetro, dia 16 de agosto de 2010. Eu peguei meu carro dia 16 de agosto de 2011. Foi assim, mas o carro não foi ilicitamente, eu comprei com o meu dinheiro. Então, um apartamento também que eu tinha comprado com o meu dinheiro, lícito, eles não tomaram. Outros apartamentos que eu tinha, ilicitamente, perdi. Então, assim, isso é coisa de Deus. Então, eu falei, vou te servir, Senhor. Vou te servir porque o Senhor está me reservando coisas maravilhosas. Então... Como é que você ganha a sua vida hoje? Hoje eu sou corretor de imóveis, abençoadíssimo, pastor. Hoje minha empresa tem 19 mil funcionários, eu me destaco aí entre os 30 primeiros. Que bênção! Que bênção, pastor. E inclusive até os colegas lá falam, qual que é a igreja que você vai mesmo? Porque eu vou, porque você abre a boca e sai vendendo apartamento, porque é uma bênção. Até a minha esposa pede para eu desligar o telefone, porque... Agora mesmo estava aqui, o telefone começa a tocar. Silva, me diz uma coisa, não vem aquela tentação de dinheiro fácil de novo? De forma alguma. Até porque, assim, essa última vez que aconteceu, eu falei, eu vou fazer mais isso e vou jogar esse chip embora para ninguém me procurar. Porque, assim, quanto mais você faz errado, mais pessoas erradas se aproximam de você. Claro. Então, um abismo chama outro abismo. Exatamente. Então, hoje se aproximam sempre pessoas de bom caráter, e eu queria ter isso. Eu queria que as pessoas me vissem como uma pessoa íntegra. Um dia a Vívia me perguntou, logo quando eu estava frequentando a igreja, eu falei, nossa, eu gosto tanto do pastor Dimas. Ela falou, o que você aprendeu com ele? Eu falei, integridade. Uau! Maravilha. Que maravilha. Olha que testemunho bonito, né? Maravilhoso. Para ouvir de pastor, que está cada vez mais raro ouvir isso a respeito de pastor. Integridade. Ele me passou assim, teve um acontecimento aí no final do ano com ele, e nossa, eu fiquei tão triste, assim, eu falei para ela, nossa, mas isso é só para edificar a nossa fé mesmo, porque muitos falaram, mas que nem eu estava prestes para batizar, eu fiquei preso dentro do meu apartamento, que o meu portão não abria. Um cara bateu no meu carro e acabou com o carro, não tinha dinheiro para pagar, e eu assumi. Então, e às vezes o pessoal falava assim, e o seu Deus não te protege? Eu falei, protege, porque essa batida era para ter acontecido outra coisa, só bater o carro só. Então... Para evitar um mal maior. Né? Um mal maior. Ô Vívio, Silvão vai falar bonito, né? Não é à toa que ele é vendedor, né? Agora, ele mudou rapidinho, como é que foi o negócio? Não foi rapidinho não, pastor. Os 3 meses que ele ficou preso, eu não deixei de visitá-lo, eu sempre ia visitá-lo. Então eu falava da família, dos filhos, né, do processo que estava ocorrendo em si, mas principalmente eu falava daquilo que estava ocorrendo comigo, né? A igreja que eu estava indo. E uma das visitas, foi num domingo, eu havia acabado de me batizar. Então eu estava assim borbulhando de alegria. E eu cheguei até ele, eu falei que eu tinha batizado, e ele, você é louca. Você não deveria ter feito isso. Tamanho era a resistência dele, né? Então ali eu fui falando para ele, e depois que ele saiu, enquanto ele estava naquele ambiente, eu acredito que era difícil ele ver, né? Mas quando ele saiu, eu estava indo para a igreja, e ele começou também a frequentar. Ele teve resistência,
né? Só que ele começou a ver, né, que o evangelho é algo puro e verdadeiro. A igreja é uma igreja séria, a nossa igreja. Então ele é muito analítico, mas ele via que tudo o que se passava era real, era puro, era Deus, né? E a transformação, né? Deus fez ele esse homem restaurado, um homem íntegro, digno. E no momento certo, ele trouxe para mim, porque ainda assim eu não queria estar junto com ele, porque eu queria realmente um outro homem, né? Enquanto ele não demonstrasse que mudou... Sim, enquanto ele... Tanto que foi em junho deste ano, que foi o batismo dele e do meu filho Ícaro, de 15 anos. Os dois se batizaram. Então, sem que ninguém soubesse, nem a nossa família, nem a minha, nem a dele, nem a igreja, nem mesmo os pastores, o pastor Dimas, ninguém sabia. Nós ficamos noivos, né? E assim, tudo isso foi pela honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu não queria o Silvano de forma alguma, mas Deus foi transformando meu coração, foi transformando o coração do Silvan, e hoje nós estamos com a nossa família restaurada e tudo isso. Amém. Reverendo Valdir, aqui mesmo no meio evangélico brasileiro, não é incomum a gente ouvir determinados comentários sobre as pessoas que estão presas, né? Foi preso, vira crente, né? Até para ter um tratamento menos ruim na cadeia e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pode acontecer situações de fingimentos ou de hipocrisia. Agora, o que eu acredito é que nas prisões ao redor da terra, grandes transformações têm acontecido na vida de seres humanos. E eu estava dizendo para o Silvan e para a Vivian que o Salmo 113 diz que Deus do pó levanta o caído e do monturo ergue o necessitado. E Deus pode fazê-los assentarem-se com os príncipes. Essa promessa é simplesmente maravilhosa. Uma das mais lindas da Bíblia, né? E então isso tem apaixonado meu coração. E eu quero deixar aqui, se o reverendo Weber me permite, um desafio para as igrejas, para as pessoas que estão assistindo esse programa. Comecem a orar pelos presos da cidade. As igrejas começarem a interceder pelas prisões da cidade, pelas pessoas que estão presas. Muitas pessoas ali erraram, cometeram delitos, prejudicaram, mataram, roubaram. Só que são seres humanos aos quais Deus ama. E o poder do Evangelho pode transformar essas pessoas. Como nós vimos aqui. Como nós vimos aqui. Então, eu creio que precisamos de um reavivamento espiritual nas prisões. E a igreja precisa começar a orar por esse despertamento. Glória a Deus. Sim. Bem, a nossa equipe de reportagem perguntou para as pessoas, se não me engano foi lá na Conde de Sarzedas, o que elas pensam da evangelização com presos. Vejam só. Como é que a igreja pode ajudar os presidiários? Evangelizando, criando ações sociais que pode ajudá-los a ter uma profissão, ensinando a palavra, para que só a palavra transforma a pessoa para a pessoa sair do mal. Levando a palavra do Senhor lá dentro, através da palavra que nós aceitamos, abre o coração para o Senhor e nós sabemos que no momento daquele, né, tem dois caminhos. O largo e o estreito, e não é por força nem por violência. E quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu vim pela dor, mas graças a Deus estou aqui para a glória do Senhor. E a palavra do Senhor fez muito bem para a minha vida e para muitos que dá crédito, né? Que ouvem e praticam. Evangelizando, educando de outras formas, porque eles precisam bastante da ajuda. E a partir do momento que acolherem ele, está ali acompanhando eles, porque é difícil essa jornada para eles.
para sair não é pouco fácil. Então, bastante oração e eles conseguem vencer. Eu acho que fazendo o que muita gente faz, né? Aquela ação social, ajudando as pessoas, tentando solucionar os problemas e até mostrando Deus para elas, né? Levando a Bíblia, um presente e ensinando a palavra do Senhor Jesus. A igreja pode ajudar, assim, falando de Deus, de Jesus, falando o caminho certo. As pessoas podem ajudar, acho que dessa maneira, evangelizando. Olha, eu acho que levando a palavra de Deus lá dentro para os presos, né? Com ações organizacionais, ONGs, muitas igrejas já fazem isso, né? De pastores, presbíteros, enfim. Ir lá, fazer culto, dar um ensinamento para eles, que muitas das vezes eles estão lá dentro, mas está carente de ouvir a palavra de Deus, de conversar com alguém. Então a igreja é super importante nesse papel. Não, indo, fazendo culto, abençoando lá, a gente precisa da palavra lá dentro e não pode excluir eles. Tem que ir lá dentro, procurar fazer culto, procurar ajudar também, com ONG também. Muito bom. Reverendo Valdir, nós estamos chegando ao final do programa, então bem rapidinho, o senhor tem um testemunho de transformação de algum que o senhor queira compartilhar conosco? Sim, no livro temos vários testemunhos. Agora, me chamou muita atenção a história de Charles Colson. Charles Colson foi o principal conselheiro do presidente Richard Nixon. E em 1974, Charles Colson foi preso porque se envolveu com o episódio do Watergate e considerado culpado, foi para uma prisão no Alabama e ali naquela prisão ele se converteu a Cristo. Charles Colson nunca mais foi o mesmo. Ele saiu da prisão e montou uma organização que tem ajudado presos ao redor do mundo, presos e suas famílias. Charles Colson se converteu na prisão. Um testemunho genuíno. Ele faleceu agora, no dia 21 de abril de 2012, se não me falha a memória. E Charles Colson tornou-se um exemplo de uma vida completamente transformada. Ele nunca mais voltou para a política, na participação político-partidária, mas tornou-se um evangelista apaixonado pelo reino de Deus. É verdade. A história dele é contada num dos livros do Philip Yancey, um dos últimos livros do Philip Yancey publicados em português, né? A história dele é fantástica. Maravilhosa. Eu queria agradecer ao reverendo Valdir Reis, deixa eu mostrar o livro mais uma vez. Ele que é pastor da igreja Closer to God Evangelical Presbyterian Church, em Newark, e autor desse livro aqui em português, tá? Muito obrigado por ter vindo ao Brasil e passado pelo Vejam Só. Assim como quero agradecer também a irmã Vivian Bispo dos Santos, que veio contar o testemunho maravilhoso de transformação que Deus operou na vida dela e de seu marido, o Silvan. Ambos estiveram aqui, estão aqui no estúdio, né? E passaram pelo cárcere, onde encontraram o Senhor Jesus. O pastor Dimas Paulino de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva, também. Muito obrigado pela ajuda que nos deram aqui no Vejam Só. O contato de todos esses irmãos está no site vejamsó.com.br. Querendo entrar em contato com eles, basta entrar no site, na aba Convidados, você os localiza, tá bem? Vamos ver quem vai levar a camiseta da grade. Raudinete Almeida, de Itapoá, em Santa Catarina. Parabéns, que Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo Vejam Só.